tá bom? Mais uma pesquisa BTG Nexus, divulgada hoje, mostra Lula na liderança numérica contra seus adversários na corrida pela presidência da República no primeiro e segundo turno das eleições, mas com situações de empate técnico. Nas projeções para o primeiro turno, Lula supera o seu principal concorrente, Flávio Bolsonaro, por 41% a 37%, o que mostra a recuperação de Flávio. É a menor distância entre Lula e Flávio desde abril, segundo a série histórica do Instituto. Enquanto Lula caiu 1 ponto percentual em relação à amostra anterior, Flávio subiu 4 pontos. Ou seja, a diferença que era de 9 caiu para 4 e configura empate técnico dentro da margem de erro. Já no segundo turno, Lula empata tecnicamente com Flávio. 46 de Lula contra 45 de Flávio. Sendo que na pesquisa anterior, dava para o Lula uma margem maior, 47 a 43. Lula caiu 1, Flávio subiu 2. No levantamento de hoje, o Lula também empata no segundo turno com Ronaldo Caiado, 46 de Lula contra 42 de Caiado. Efeito Teflon, Holliday. Efeito o quê? Efeito Teflon. Eu não do conheço Flávio esse Bolsonaro. termo, efeito Teflon. As pessoas vão jogando escândalo e não gruda nada na frigideira. Ah, tá, entendi. Perfeito. Exatamente, efeito Teflon. Porque o negócio é o seguinte, há também nessa pesquisa um aspecto muito interessante, além dos números que nós vimos aqui, objetivos, né, de primeiro e segundo turno. A pesquisa perguntou para os eleitores se eles preferiam ou o governo Lula em determinada área ou o governo Bolsonaro. Em diversas áreas, inclusive na economia, a maior parte dos eleitores disseram que preferiam Bolsonaro. E olha só que interessante, a média da inflação no governo Lula está menor do que a média da inflação no governo Bolsonaro, porque teve a pandemia, o início da guerra, aquela coisa toda, crise internacional, isso acabou também afetando a inflação. O eleitor está com a sensação de que hoje, no pós-pandemia, ele está com um poder de compra menor do que ele tinha, mesmo quando ele não podia nem sequer trabalhar. Olha que loucura. Na questão da segurança, também dizem que a maior parte dos eleitores dizem que o governo Bolsonaro estava melhor. E aí, claro, nem tem muito o que se discutir. A própria ideologia do PT, o discurso do Lula, é um discurso que claramente não combina com o combate à criminalidade e, paralelamente a isso, o eleitor vê a violência crescendo cada vez mais. E aí, na saúde, o Lula acaba vencendo o Bolsonaro, e aí, claro, evidente, porque a lembrança do eleitor do governo Bolsonaro foi justamente durante a pandemia, quando você teve que montar hospitais de campanha, atender gente no meio da rua, aí foi aquele caos no país inteiro. Agora, isso é muito interessante pelo seguinte, porque o eleitor está enxergando em Flávio Bolsonaro, e esse era um desafio no início, está enxergando em Flávio Bolsonaro uma continuidade de Jair Bolsonaro. Então, agora sim, essa tua frase me fez entrar em uma pergunta que eu quero agora entrar nela. Essa questão do FAUT da Covid vai se tornar pauta da eleição? Hashtag Bolsonaro sempre teve razão? Porque isso já está pipocando nas redes. Deveria, né? Deveria se tornar um assunto. Porque, veja, uma das estratégias do Flávio, inclusive lá no início do ano, foi justamente essa. Eu sou o Bolsonaro que toma vacina. Isso justamente para dizer que ele era mais moderado e tudo mais. E aí agora a gente percebe que muitas daquelas falas do Bolsonaro, elas foram descontextualizadas pela imprensa e foram alvos de ódio. A imprensa usou ódio mesmo contra o Bolsonaro. E agora a gente percebe que realmente ele tinha razão em alguns aspectos. Peraí, como é que a Pfizer oferece uma vacina ao governo brasileiro e não se responsabiliza pelos riscos? E o governo brasileiro tem que se responsabilizar por isso. Então, negociar com a Pfizer naquele momento era, assim, absolutamente essencial. Colocaram como se a negociação... Veja, não era recusar a vacina não, tá, gente? Até porque ele comprou a vacina e distribuiu. Era negociar com a Pfizer, negociar estes termos do contrato, foi tido como um absurdo naquela época.
E isso acabou se influenciando um eleitor de centro que acabou entendendo o Bolsonaro como anti-vacina, mesmo com as vacinas sendo compradas. Esse é um tema que eu acredito que vai voltar. Agora, uma coisa é certa, no início do ano, muitos diziam que o Flávio não iria conseguir pegar todo esse eleitor do Jair, porque não era carismático, enfim, tinham várias críticas nesse sentido. A Nexus tem demonstrado que mesmo com todos esses ataques e esses escândalos que tentaram aparecer nos últimos meses, o eleitor está sim associando Flávio ao pai. Essa pesquisa da Nexus mostra o seguinte, Eduardo, que o tema da vacina já entrou na disputa. Porque essa pesquisa enterra de vez aquele devaneio petista do Lula ganhar no primeiro turno. Morreu. Essa hipótese morreu. E o Flávio, com tudo de merda que aconteceu, com o Lula jogando parado, ele vem crescendo. E esse crescimento da última pesquisa, que é contemporânea a esses fatos da discussão da vacina lá nos Estados Unidos, no meu ponto de vista, mostra que esse tema vai ser um ponto de virada. Ou seja, há uma luz de vitória para a oposição. Uma luz que eu já não via mais, infelizmente. Eu não gostava nem de falar isso para não atrair, mas agora eu já vejo. Eu concordo com você, Pavinato. Inclusive, nós demos a notícia aqui no seu programa, acho que, salvo engano, foi no final de maio, em que a esposa do então, né, o pré-candidato senador Flávio Bolsonaro, ela tinha falado para ele, né, dando essa declaração, que era para se afastar dos negacionistas, porque ela é da área da saúde, e todos aqueles que apoiaram a hidroxicloroquina e ivermectina. Aí até nós ressaltamos aqui que ele está como procurador do pai. Exato. Né? Ele não tem que dar essas diretrizes, e recentemente, salvo engano, foi ontem, parece, que foi, não, ontem não, mas parece sexta-feira, que a Tereza Cristina, que estava cotada para ser vice pelo Partido Progressista, o PP, ela falou que concordaria em ser vice desde que ele se afastasse da postura trumpista, que não ficasse alinhado ao trumpismo. Né? Obviamente que ela é mais alinhada à China, o pessoal até brinca que é a Tereza Cristina, né, fazendo esse trocadilho com a postura dela. Então a gente tem esse cenário. Pô, já acabaram com a mulher, já. Ela era boa até ontem, né? Agora também. Política é uma dose, né? Então a gente tem esse cenário. O Lula atingiu o teto, mesmo não acreditando em pesquisas, mas a gente vê alguns institutos vinculados à esquerda dando mais ou menos esse mesmo indicador, e o Flávio Bolsonaro em crescimento. Óbvio, o Flávio tem que explorar muito bem isso, lembrando que o primeiro vacinado no mundo, dessa porcaria aí que nós comentamos, nem pode ser dita como vacina, foi em dezembro, foi nos Estados Unidos, né, que foi o país, no caso da Pfizer, e o Brasil vacinou por primeiro 15 dias após. Então, em janeiro, se deu a vacinação no Brasil, e em dezembro de... De graça. De graça. Dezembro de 20 foi nos Estados Unidos, 15 dias após que se deu em janeiro, foi janeiro de 21, foi no Brasil o primeiro vacinado. Então não há o que imputar ao presidente Jair Bolsonaro o fato de ser anti-vacina, deixou a critério da liberdade. Né? E aí a gente sabe toda a politização que usaram, toda aquela palhaçada, bem lembrado pelo Holliday no caso do Profissão Repórter, no caso daquela ocasião que fecharam o estabelecimento, muita gente ficou em desespero, teve casos de autoextinção, que eu não quero falar a palavra aqui que coloca fim à própria vida, de muitos empresários fazendo isso, lógico, micro, pequeno empresário, grande empresário, nadaram de braçada nisso. Então é este o cenário que nós temos, que tem que ser explorado sim pela oposição na campanha, jogando na cara em todos aqueles que praticaram essa coerção dentro dos círculos sociais, né, a ponto de terem faixas em prédio, igualzinho foi a Noite dos Cristais no período lá da Alemanha, no período nazista na Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial. Teve ocasiões disso que picharam, falaram que tem uma pessoa que não se vacinou. Teve esse tipo de situação aqui no Brasil, infelizmente. Será que as redes sociais vão tarjar esse programa de hoje, que nem fazia antigamente? Coloca aquela nota, sabe? Sim. Não, vocês estão mentindo, negacionistas. Eu acho que eles não estavam preparados. Não estavam preparados. Né? Tava todo mundo ali, né? Já tinha com a bunda à mostra, aí veio esta jeba com areia e caco de vidro. Nem viram.
Eu não sei não, porque o Google ainda o pessoal anda de patinete lá dentro e pinta cabelo de azul. Posso só fazer um pequeno adendo, Pavinato? É muito interessante que as pesquisas aqui, elas estão seguindo um caminho muito semelhante ao que aconteceu no Chile. Você tinha um único candidato de esquerda, todos os outros eram de direita ou centro-direita, e a esquerda não lançou um outro candidato para fazer uma dobradinha, para tentar dar uma aliviada nos debates, ou mesmo na própria campanha eleitoral, assim como o Lula não está fazendo. Até que em determinado momento as pesquisas foram mostrando empate técnico, com a candidata de esquerda, que agora não vou me lembrar o nome, e o Antônio Castro. Chegou no segundo turno, esse empate técnico virou uma vantagem para o Castro, porque todos os outros candidatos tinham um discurso muito mais próximo ao dele do que da candidata de esquerda. E aí ele acabou ganhando lá no Chile, e me parece que aqui no Brasil, até pelo tipo de candidato que nós estamos tendo no primeiro turno, estamos seguindo um caminho semelhante. Essa, inclusive, é uma preocupação da campanha do Lula, porque no segundo turno ele não vai ganhar nenhum novo apoio, vai seguir do mesmo jeito que está no primeiro. Olha, a Isabela Vilas Boas está perguntando aqui, alguém pode me dizer quem é a vice do Flávio? Já teve esse show de horror, né, do PP, do Ciro Nogueira, falando para Tereza Cristina não aceitar a vice, que o PP ia ficar neutrox. E aí hoje cogita-se da Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, ser a vice do Flávio. Eu falei com a Renata antes de entrar no ar, ela falou que está orando em cima da questão. Ela está orando em cima dessa questão. Eu gosto muito da Renata, pessoalmente. Eu gosto muito dela. Eu acho ela uma pessoa de palavra, e ela é uma presidente de partido que entende o que é a política brasileira. Ela sabe que cada político tem o seu pensamento e ela não impõe regra de... Não, você vai votar que nem o Ciro Nogueira faz com o PP. Não, ela deixa cada um votar o que quer. Então tem hora que tá todo mundo votando no Lula... Eu acho a Renata Abreu é a mais democrática dos caciques partidários brasileiros, é ela mais democrática. Eu acho um ótimo nome para ser vice do Flávio. Eu realmente eu ficaria muito satisfeito, na qualidade de eleitor, com o nome da Renata para vice. Mas não tem nada fechado ainda. Né? É o que ela me disse. Não depende só dela, ela não sabe e ela está orando sobre a questão. É esta a resposta que ela me deu antes de eu entrar no ar. O que você acha do nome, Holliday? Olha, eu me preocupo, viu? Eu vou te falar. Eu conheço a Renata também, não tenho nada contra ela, mas eu não sei exatamente o que a Renata pensa sobre muitos assuntos polêmicos, né? Não, então nós vamos ter que retirar a candidatura do André do Prado. Não, por quê? Você colocar um nego anti-arma, pró-vacina, pro Senado, não, faça-me o favor. Não é a mesma coisa. Não, faça-me o favor. É vice-presidente. André do Prado é um lixo. Desculpa. Para a campanha do Flávio Para uma campanha bolsonarista é tudo que o bolsonarista não quer. Eu discordo. Mas o meu ponto é o seguinte, Ei, o vice-presidente... Não, mas é que o ponto é, o vice-presidente, ele precisa ter um alinhamento muito grande. Eu não sei. Pode ser que a Renata tenha, mas eu não sei. Eu não sei se eles têm esse nível de alinhamento. Eu acho que seria uma boa. Eu acho que ela poderia trazer um público que ele não teria. Eu acho que ela teria mais a perder do que a ganhar, isso pessoalmente. Sim, isso é verdade. E a campanha teria mais a ganhar do que perder. Porque vice é vice, meu amigo. Vice, se você quiser, a Dilma achava você deixa que nem o Alckmin. A Dilma foi nessa aí. Mas daí você tá falando da Dilma, né, bicho? Aí se você pensar que aí não tem esperança também sob o sol.
da Jamaica. Não, pelo amor de Deus, a Dilma é osso duro de roer. Bom, meus queridos, são 20 horas e 58 minutos. Hoje foi segunda-feira, amanhã é terça, depois é quarta. Prepare-se que depois de quarta tem quinta e para finalizar, sexta-feira ao vivo. Beijo, até amanhã. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.